Boa noite, queridos amigos e amigas da Sociedade Espírita Portal da Luz, aí de Sapucaí do Sul. Recebo o meu grande abraço, a nossa gratidão por estarmos juntos, pelo convite, de conversarmos a respeito desse tema tão importante nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, que realmente, pelo estado de mundo que nós temos hoje, um mundo tão normótico, então em algumas situações, a gente vai conversar a respeito disso, dificulta mais ainda a nossa compreensão, nosso auxílio para aqueles nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldades realmente que não são fáceis, como a depressão, e os efeitos que essa depressão traz para a gente. Mas, como a doutrina espírita sempre nos traz também, nos ilustra com muitos fatos de uma forma muito rica, Kardec nos traz algo que gostaria na noite de hoje, a gente conversar, que é sobre a expressão da dor moral. Essa dor moral que é difícil muitas vezes a gente explicar o que é. Mas é essa dor moral, muitas vezes lá no inconsciente da pessoa, que impede que aqueles neurotransmissores trabalhem, os principais que causam muitas vezes a depressão, como a serotonina, a noradrenalina, e possam levar para os neurônios aquelas informações, aquele auxílio químico que possibilite realmente o equilíbrio, capaz de propiciar ao indivíduo a manutenção, a execução daquelas tarefas diárias mais simples que nós temos no dia a dia, às vezes como visita de alguém, como trabalho, como estudo, como convívio, como uma atividade produtiva, seja ela qual for. Essa dor moral que o espírito traz, que muitas vezes causa essas situações, porque nós não sabemos o que é e que dificulta o nosso dia a dia. E isso é tão importante que, por essa visão normótica, ou seja, de achar que as coisas são normais de acontecerem, nós perdemos o sabor das coisas, nós perdemos a maneira de agir no nosso dia a dia, de olhar para o próximo, de olhar com mais sensibilidade. Criamos um mundo em que as coisas são do jeito que são e que a gente não precisa nem modificar, ou que elas são desse jeito e a gente não consegue modificá-las. A gente acha que as pessoas, por exemplo, se está com depressão, ela pode se modificar, vamos ter força de vontade, e não é assim. Mas a vida é tão cheia, a vida é tão bonita, nós moramos num lugar tão ensolarado, tão bonito, por que a pessoa não se modifica? Por que tu não reage? Muitas vezes, de uma forma equivocada, podemos pensar desse jeito. Só que a pessoa que é asmática, por exemplo, fazendo um paralelo, prezados amigos e amigas, a pessoa que é asmática, a gente não fica dizendo para ela, por exemplo, mas vem cá, tem tanto ar no mundo, olha, é só encher os pulmões para a gente respirar. Enche seus pulmões de ar, respira. Mas nós não falamos isso, porque a gente sabe que é uma limitação que o organismo tem com relação àquela atitude de folha, aquela sensibilidade externa para determinadas substâncias que possibilite o exercício da troca gasosa da respiração, da inspiração e da expiração na capacidade plena. Do mesmo jeito em que nós temos este ar e que nem todos podem assumir o ar para dentro de si, muitas vezes necessitando de vasodilatadores, de equipamentos, de auxílio médico. Do mesmo jeito que nós temos esse ar e não conseguimos acessá-lo muitas vezes, também temos uma vida plena, temos um sol, temos um mundo lindo. Mas pelas questões depressivas, também por questões químicas, limitações físicas, nós precisamos de auxílio. Precisamos também de medicações. Precisamos de instrumentos terápicos que nos auxiliem para chegarmos até lá. Por conta desta lei moral
que existe dentro do espírito, que nós não sabemos explicar direito lá no inconsciente, mas que dói, que nos mortifica. Com isso, enquanto Kardec estava escrevendo a obra O Céu e o Inferno, que é uma obra em que ele estabelece sobre a justiça divina, em entrevista, vai entrevistando vários espíritos que estavam ou em condições mais difíceis, depois de desencarnar, ou em situações medianas, ou em situações muito felizes, muito tranquilas. Kardec entrevista um espírito que soube do desencarne daquele mendigo judeu que desencarnou em 1865, mais ou menos na mesma época da publicação, quase, na localidade de Vilna. Vilna seria uma localidade onde hoje nós teríamos a Lituânia, ali, de influência russa, aquela cultura. Pois bem, desencarnou em 1865, com mais de 60 anos de idade, que para a época era uma idade avançada, para os padrões da época. Hoje para nós não, mas pela nossa expectativa de vida, mas para a época era muito avançado. Um mendigo judeu, Simeus Lisgow, que foi de uma forma muito única. Ele desencarnou conhecido por quase todos, tanto que no momento que ele desencarna, no seu séquito fúnebre, as lojas fechavam, a população levou, porque era uma pessoa muito bondosa. Porque ele arrecadou mais ou menos em torno de 90 mil rublos, que seria, vamos dizer, considerando o aspecto inflacionário, em reais, seria hoje em torno de 7 mil, 10 mil reais. Mas que para a época, provavelmente seria muito mais do que isso pelo poder aquisitivo. 90 mil rublos em que ele, pela mendicância, ele conseguiu adquirir e doava a vida inteira para viúvas, para os órfãos. Muito cedo perdeu os pais, foi adotado por um judeu também que na verdade queria explorar o seu trabalho, que fazia as suas atividades de trabalho muito até além da sua complexão física, porque desde muito pequeno, muito novinho, muito criança, teve que ir para o trabalho porque ele era órfão de pai e mãe. Acabou sendo abandonado pelos irmãos mais velhos, que constituíram família, e ele foi cuidando dos irmãos menores, adquirindo maior complexão física. Vendia um dilatador para as narinas, que era o rapé, muito utilizado na época, para dar uma sensação de alívio, de descongestão nasal. E isso ele vendia aquele rapé e pedia valores para as viúvas e para os órfãos. Não tinha religião. Mas apenas diz ele na comunicação mediúnica para Kardec, lá no livro Céu e Inferno, que ele sentia uma vontade muito grande de se dedicar para o próximo, de amar o próximo. E começava a pedir. De tal forma que as pessoas, claro, no início desconfiaram, ele teve que vencer muitas dificuldades com relação a isso, mas venceu todas, convenceu as pessoas porque ele vendia o rapé durante o dia, solicitava muitas vezes aquela mendicância ali, expunha-se como homem, e até mesmo o fruto daquele rapé ele utilizava do seu trabalho para colocar na doação para as viúvas e para os seus órfãos. Pagava o estudo das crianças. Desencarnou aqueles 60 e poucos anos que nós comentamos. Kardec, ao entrevistar, perguntou por quê. E ele disse que agora no plano espiritual sentia-se melhor e contou a sua história. Que fora antes de reencarnar como aquele judeu, mendigo, Simeus, fora um déspota, um tirano naquela região. Um homem muito rico, muito poderoso numa outra encarnação, e que abusou de toda a força física daquelas pessoas que viviam perto dele. Porque ele era um homem muito rico, que tinha o seu exército e tinha a força de colocar todos como seus servos, como seus escravos. E não importava o frio, a doença, se era homem, se era mulher, se era criança, todos tinham que trabalhar para seu próprio enriquecimento, para ele, esse tirano.
E conta ele que depois que ele desencarnou, que as pessoas lhe colocavam e citavam o seu nome como um exemplo a não ser seguido, veio o martírio de sentir a decomposição física, enfim, mas o martírio maior foi a dor moral que nós citamos anteriormente. A dor moral porque via-se frente a frente com todas aquelas pessoas que ele havia abusado, como um tirano, como um poderoso, como um senhor feudal, na sua encarnação anterior. Tamanho foi o seu sofrimento moral que ele implorou a Jesus para que lhe desse a oportunidade de resgatar aquilo através de uma prática, de uma outra encarnação de amor ao próximo. E assim ele fez. Zímio reencarna e começa a dedicar a sua existência para o próximo, por conta, no seu inconsciente, desta dor moral. Isso tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo ele está vinculado a esta dor moral que muitas vezes a gente não compreende ou as pessoas não entendem por um tabu, mas que na verdade está lá numa raiz espiritual e que precisa, nessa encarnação, graças a Deus, nós passarmos por determinadas dificuldades com o apoio da sociedade, com o apoio da casa espírita, com o apoio da família, com o apoio do mundo, para podermos mudar isso, mudarmos essa condição. Esta marca tão difícil que é da depressão, do suicídio, das dificuldades de coexistir numa mesma sociedade, de ser produtivo, de ser produtiva, de ser respeitado, de sermos reconhecidos. E o nosso papel, uma vez que conhecemos a Jesus, é proporcionarmos nessa sociedade um mundo diferente deste estado normótico que nós temos, doentio, de acharmos que essas situações depende de cada um e que pode ser um, pode ser outro e vamos viver a vida desse jeito. E não é assim. Está aí o estado que nós temos hoje, pandêmico, de Covid-19 no mundo inteiro, mostrando que a responsabilidade de auxílio mútuo é de todos. Então, Allan Kardec, nesta mesma obra, no Céu e Inferno, comenta no Código de Justiça Divina, que ele dedica ali, que nós, quando passamos por algumas dificuldades e que nós cometemos os nossos delitos, nossas dificuldades no passado, todos, porque todos somos espíritos imperfeitos, espíritos em evolução, se não nessa, numa outra, mas muito lá atrás, em vários momentos, nós transgredimos o código divino, o código de convívio divino. E, no primeiro momento, nós nos arrependemos, que é o primeiro passo para o espírito conseguir modificar a situação, o arrependimento, como Zímio. E essa é a atualidade do ensino do caso de Zímio Legal nesta obra, porque passou por um arrependimento primeiro, mesmo lá no plano espiritual. Quando nos arrependemos, nós passamos por uma lei de causa e efeito, por expiação. Nós vamos passar por aquela condição. Eu me arrependi de colocar a mão na chapa quente do fogão. Me arrependi. Não vou mais cometer isso. Mas por uma lei física de ação e reação, mesmo por este Pai de amor e de bondade, que não tem nada a ver com isso nesse momento, mas eu vou passar por esta dor, porque é uma lei física de ação e reação. Eu me arrependi de colocar a mão na chapa quente do fogão. Mas eu vou passar por um período que eu tenho que cuidar da mão, vou sentir a dor, a queimadura, terei que colocar água fria, pode ser que alguma bolha saia, alguma cicatriz fique. Eu me arrependi, mas passarei pela expiação. Me arrependi no plano espiritual, passarei por esta encarnação pela expiação daquela dor moral, daquilo que eu fiz, mesmo sem saber o porquê, como acontecera com esse espírito judeu Zlimel. E por último, quando passamos por esta expiação, nós vamos
reparar aquela energia, aquele foco vibratório que nós tiramos do lugar quando erramos lá atrás. Nós vamos reparar para o universo aquela energia que estava desencontrada hoje através de uma ação, muitas vezes no meio daquelas mesmas pessoas que nós prejudicamos, e vamos então reparar agora, porque agora nós temos condições de reparar. Porque nos arrependemos, já sentimos a dor muitas vezes daquilo, uma expiação, que o prazo daquilo ali muda de cada situação para cada situação. Não existe uma regra. Depende da consciência, depende da condição, do delito, do que aconteceu, da nossa condição de reparação. Enfim, cada caso é um caso, mas existe essa sistemática que está lá no livro Céu e Inferno, de nos arrependermos, expiarmos e, finalmente, repararmos com aquela pessoa, ou com aquele grupo de pessoas, como Simmons Legal fez. Ele reparou no meio daquela sociedade, ele reencarna, passou por aquela condição toda de desconfiança das pessoas no início, obviamente, para adquirir a confiança e as pessoas doarem, ele doar para aquelas pessoas, ou seja, todos estarem juntos agora naquela reparação de perdão por um passado, mesmo sem lembrar-se, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. Quando nos damos conta e aceitamos essa dor moral que existe dentro de nós, entramos naquele ciclo que Jesus nos convida de movimento, que é o ciclo que Jesus nos convida para sairmos daquela condição, que é a tal da evangelização, nos evangelizarmos. Evangelize de evangelho, ação de dinâmica, de movimento. Solicitamos a espiritualidade, como Simmel fez, de entrarmos em uma dinâmica do Evangelho do Cristo, para conseguir com aquilo ali criar o ciclo de prazer, muitas vezes, que é a depressão, a falta de uma serotonina, por exemplo, pode nos trazer de um neurotransmissor qualquer. Então, importa, junto com a terapia médica, e isso é vital, junto de aceitarmos o tratamento psicoterápico, ou psicológico, ou psiquiátrico, de aceitarmos o tratamento de fluidoterapia, de aceitarmos o tratamento também do Cristo, que engloba tudo isso mais a ação. A ação para repormos aquela energia que lá no passado nós tiramos. E aí podemos pensar nessa noite, prezados, olhando para o nosso interior. Quem de nós aqui não tem ou não sente dentro de si uma energia que precisa ser colocada num lugar, de novo, reparada com o nosso familiar, com os nossos amigos, até mesmo dentro de um centro espírita, na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, com aquele familiar mais difícil, com aquela pessoa que às vezes não tem confiança conosco. Enfim, repararmos algo que lá no passado, muitas vezes um passado longínquo ou próximo, nesta encarnação presente mesmo, nós quebramos um determinado elo. Por isto, a consciência de evangelização, de nos evangelizarmos. E quando pensamos nessa consciência de evangelização, trazemos aqui uma obra que nós gostamos muito, que é a obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel traz nessa obra Fonte Viva um capítulo chamado Filhos e Servos, e que tem muito a ver com essa condição até mesmo de Setembro Amarelo, nessa condição de Covid-19, nas condições das dificuldades, dos desafios existenciais que aparecem para nós. Porque Emmanuel comenta que muitas vezes nós achamos que no nosso relacionamento com Deus,
neste resgatar, nessa religação com Deus, ao invés de nos comportarmos como filhos de Deus, nos comportamos muitas vezes mais como servos deles. Porque o servo serve ao Senhor, Deus, o respeita, realiza suas situações, mas dependendo do contexto do relacionamento da vida com aquele Senhor, nós pedimos a demissão. Oh, não, agora eu não quero, não vou agir junto com o Senhor, eu saio fora. Vamos esperar mais um tempo, amanhã eu retorno. Não vou criar um condicionamento afetivo, espiritual, porque eu sou servo. Mas o filhos e servos, o filho é diferente. O filho, não importa o tempo que está passando a família, eu vou ficar junto com o pai. Não importa os desafios que aconteçam no mundo, eu estou junto contigo, pai, porque eu sou teu filho, eu te amo, porque eu sei que tu me amas. E aí vem uma segunda reflexão dessa noite. Quantas vezes, mesmo neste Covid-19, quantas vezes, inclusive neste Setembro Amarelo, ao olharmos o histórico, se nós não passamos por situações extremas, de propensões a uma depressão mais profunda, mas de tristezas, de angústias, muitas vezes porque a nossa relação com Deus não é de filho, mas é uma relação de servo. E a vida, a reencarnação nos convida, nas inúmeras dificuldades, dos aprendizados da existência, a sermos filhos do Pai. A amarmos esse Deus e não importa o que esteja acontecendo. Nós estarmos juntos dele. Nós estarmos vinculados a este Pai. Esta é a relação de filhos. É essa estrutura que nós somos convidados a, então, a mudarmos neste mundo de hoje. Porque cá entre nós, um mundo tão pueril, um mundo tão frágil, tão imaturo, em que nós colocamos tudo nas redes sociais, nós falamos tudo, publicamos tudo, são fotos disso, fotos daquilo, as pessoas têm que publicar que viajam, que têm, que possuem, que estão felizes na foto. Porque sai daquela foto, daquela rede social, nós vemos que são espíritos como todos nós, que reconhecemos as dificuldades, os momentos de dificuldade, de luta, porque ninguém está aqui na Terra a passeio. Ah, mas aqueles não, porque só eu? Porque ali, naquele mundo, nós temos um mundo como os das redes sociais, um mundo imaturo muitas vezes, e não obstante a importância que as redes sociais têm, mas que acabam sendo colocadas, sendo pervertidas aquelas funções, porque as pessoas colocam ali coisas imaturas, que não condizem com a nossa realidade, a realidade reencarnatória, que é de aprendizagem, de luta, de alegrias, de momentos de refrigério, porque a alegria, o lazer são importantes porque nós recuperamos as forças para voltarmos em seguida para o aprendizado, para o estudo, para o trabalho, para as construções dignificantes, para criarmos condicionamentos diferentes do que nós estávamos acostumados a ter no sentido emocional, no sentido de raciocínio, das outras encarnações. Por isso nós reencarnamos. Por isso, então, que Deus, este Pai de amor, de misericórdia e inteligência suprema, obviamente coloca para todos os seus filhos os meios para se desenvolverem. Se hoje nós estamos com condições diferentes uns dos outros, mas amanhã teremos desafios maiores, desafios menores, porque é da lei de reencarnação. Um mundo que carece de uma fala realmente é reflexiva. Porque a fala reflexiva, as atitudes reflexivas, elas são mais maduras, são mais objetivas. Nós vamos falar menos, vamos falar com mais conteúdo. As leituras serão com mais conteúdo, as músicas serão mais conteúdo.
porque ela é reflexiva, ela nos leva àqueles pequenos conteúdos, como, por exemplo, leituras de espíritos como Emmanuel, que num parágrafo nós ficamos pensando naquelas inúmeras coisas que ele fala em um parágrafo só, porque é reflexivo. E isso que caminha o nosso planeta Terra nessa mudança de estrutura emocional justamente para isso, para uma visão mais reflexiva, de maior pensamento. Então vejamos que a situação que nós temos hoje, embora gravíssima, importante, dolorosa, como o Setembro Amarelo, mas se nós soubermos usá-lo com parcimônia, com cuidado que deve ter, no sentido de pedirmos o auxílio psiquiátrico muitas vezes, solicitarmos muitas vezes uma vida inteira a fluidoterapia, o passe, a água energizada, a desobsessão, como todos nós carecemos na Terra, ainda mais quem passa por condições como estas. Solicitarmos o auxílio da terapia psicológica, enfim, o esporte, a caminhada, uma boa leitura, boa música, termos aquele eterno orai e vigiai. Será que aí não existem oportunidades para sairmos, nos desvencilharmos dessas dores morais e nos tornarmos espíritos libertos depois, quando chegar o nosso momento correto de abandono da roupagem física, no momento certo, sem abreviações, no momento certo que a vida há de nos colocar, conseguirmos nos libertarmos e olharmos para trás e vermos, puxa vida, foi possível vencer aquela dor moral. E se nós não temos, com o nosso familiar ou com aqueles que chegam na casa espírita, nós também podemos olhar, puxa vida, tivemos a sensibilidade de entendermos o que é essa dor moral. Fizemos o exercício de empatia de nos colocarmos no lado daquela pessoa, na condição daquela pessoa, e vermos o que nós podemos auxiliar, aconselhar, solicitar para trazer aquele indivíduo para o trabalho de evangelho, no auxílio ao necessitado, naquelas pessoas que precisam de um auxílio material, que precisam de numa visita a um asilo, a um doente, a uma entrega de uma cesta básica, seja lá o que for, mas colocarmos o esforço físico que nós, como centro espírita, darmos a oportunidade para aquelas pessoas que estão em tratamento conseguirem se sentir úteis, felizes por exercitarem o amor ao próximo. O escritor Victor Hugo, através da médium Zilda Gama, porque antes de Divaldo Pereira Franco, dos romances de Victor Hugo, através de Divaldo Pereira Franco, ele utilizou a médium Zilda Gama. E nas obras psicografadas por esta médium, esse espírito, Victor Hugo, comenta que nós encontraremos o amor de Deus naquela relação, diz ele, em que nós doamos algo para alguém que cruza o olhar de gratidão conosco, mas aquela pessoa não tem absolutamente nada para nos doar em troca. Naquele momento em que nós doamos para alguém que não nos dá e não tem nada em troca a não ser o seu olhar de amor para nos entregar, para trocar, naquele instante, diz o Espírito, o sentimento divino, o amor de Deus surge e aquelas duas almas conseguem encontrar, sentir. Vejamos como é importante o auxílio do próximo, a benemerência, a dinâmica da evangelização, movimento, doar, auxílio, porque naquele instante que aqueles olhares se cruzam, que nós conseguimos sentir o amor de Deus que todos nós carecemos.
No início do nosso encontro de hoje, nós comentamos uma expressão, esse pensamento normótico que a humanidade tem. Principalmente dois cientistas, um francês e o outro italiano, Dr. Jean Philippot e Roberto Crema, comentam a respeito deste comportamento normótico, que é uma doença que a nossa sociedade possui, que é verificada nos dias de hoje, quando nós criamos o mesmo e aceitamos o mesmo jeito de pensar doentio da sociedade. Por exemplo, pensar que cada um tenha os seus problemas, cada um resolve os seus problemas. O pensamento normótico de sentir ou de não sentir a dor do próximo, de não criarmos uma empatia. O pensamento normótico de agirmos conforme os nossos ímpetos ou de não agir perante a dor alheia, a necessidade de alguém que precisa do auxílio. E o sentimento que achamos que sermos normal de um processo introjetivo, em que nosso neto, nosso filho, ou que nós, quando reencarnamos, a criança, quando reencarna, por exemplo, ou o jovem vai crescendo e vai introjetando que este jeito de pensar, de agir, de sentir, é normal e que faz parte, esse sentimento doentio da sociedade faz parte e que nós devemos agir como todo mundo age, de uma forma insensível, de uma forma gélida, de uma forma egoísta. Se pararmos para pensar, fazendo um parênteses, Covid-19, a pandemia, neste aspecto, e não obstante a nossa dor pelos inúmeros que desencarnam, pelas ausências desta forma de desencarne, que nós verificamos, que nós percebemos, inclusive, pessoas perto do nosso círculo de amizades, da falta que essas pessoas fazem nesse processo de desencarne, e da forma também cansativa de exaustão para os profissionais de saúde, para todos que convivemos, porque nos preocupamos, cuidamos aqui e acolá para ajudar, para nos precaver, para cuidarmos do nosso próximo. E não obstante tudo isto, meus irmãos, vamos olhar que a pandemia veio para mudar essa estrutura emocional doentia, imatura, ela é um aliado para sairmos desse pensamento normótico, porque nunca em toda a nossa vida todos nós doamos tanto alguma coisa para o próximo. Nunca a sociedade doou tanto, as empresas doaram tanto, as pessoas auxiliaram tanto, no sentido material, no sentido de se preocupar com aquele mercado, com aquela estrutura comercial do bairro, para que ela não feche, para alcançar os equipamentos de limpeza, a cesta básica, para que aquela pessoa tenha um tipo de emprego, para darmos algum tipo de auxílio, ou mantermos aquela pessoa em casa, para que ela possa se proteger, e por aí vamos. Profissionais de saúde que, de uma forma hercúlea, viram as noites convivendo com essas situações. A humanidade toda preocupando-se, sentindo dentro de nós a dor do nosso próximo, com aquela pessoa que faz falta ou que desencarnou daquele jeito. A pandemia veio para modificar a nossa estrutura. E ela vem também para também modificar agora, porque somos mais sensíveis no Setembro Amarelo. Porque é o momento de nós vermos também, da mesma forma, de uma visão pandêmica, porque o suicídio também é nessa condição, é pandêmico. Porque nós temos as nossas depressões, as nossas condições, mas existem irmãos nossos que, além da depressão, como nos países nórdicos, no hemisfério norte, também em vários países, que
agora passam 6 meses de inverno no escuro, na neblina, no frio, precisam, naqueles próximos 6 meses, tomarem sol para não entrarem numa depressão maior ainda. Muitas dessas pessoas acabam tendo que se expor ao Covid-19 porque não podem ter passado o inverno inteiro fechados e clausurados no escuro, como é a característica do inverno em muitos desses países. Precisam, naqueles 6 meses subsequentes, tomarem sol, mesmo que sair de casa, se expor, porque senão a condição é muito pior, porque vão voltar novamente para um novo período de frio, de outono, e precisam tomar aqueles banhos de sol, aquela energia de sol dentro do seu rosto, para adquirir, para manter um determinado tipo, um ponto de energia, de saúde mental, de energia espiritual, mais equilibrada para si mesmos. Então vejamos que neste ciclo todo, se olharmos para o lado de um, de outro, até mesmo as pessoas que já têm a depressão, verificarei que mesmo com a minha depressão nessa condição aqui no Brasil, existem pessoas em depressão em desafios maiores, piores do que o meu. E por aí vamos, porque cada um tem a sua realidade. É claro que com isso que nós precisamos fazer é termos aquela condição, aquele enxergarmos, já que temos o contato com a doutrina espírita, de que a gênese, a origem disso, e não obstante a necessidade, enfatizamos nessa noite, meus irmãos, de que precisamos do atendimento médico, rompermos os tabus psiquiátricos de que a pessoa não precisa buscar auxílio, precisa muito buscar o auxílio psiquiátrico, precisa muito auxílio psicológico, precisa da fluidoterapia, precisa da água energizada, do evangelho no lar, precisa da leitura edificante, do orar e vigiar dentro de casa, do tipo de informação que está assistindo na televisão, precisa de tudo isto. Mas a gênese de tudo isso, porque isso nos acompanha, é uma gênese espiritual. Se é uma gênese espiritual, está lá, no nosso inconsciente. E nós precisamos trabalhar nesse consciente ou nesse inconsciente, dependendo de onde ele está, porque às vezes a depressão já aconteceu de uma situação traumática nessa mesma encarnação. Não sabemos, cada caso é um caso, mas o fato é que somos convidados pela doutrina espírita a trocarmos aquelas heranças antigas, aquelas ervas daninhas do passado, por novas estruturas espirituais, aproveitando a reencarnação para criarmos um condicionamento. Que dói, dói. Não é fácil. Um espírito que produziu muito para a doutrina espírita, Dona Ivone Pereira, Dona Ivone do Amaral Pereira, que sintonizava, que trazia mensagens de espíritos suicidas, conviveu muito com a sua depressão, que vinha de situações reencarnatórias vinculadas a este tipo de ato, mas soube superar, porque foi entendendo, buscando auxílio em todas as frentes, mas muito na evangelização, o trabalho ao próximo para superar isto. E lá ombreou, com uma qualidade junto com a contemporânea de Chico Xavier, porque ela desencarnou em 1984. E nós vemos no Brasil a qualidade mediúnica do trabalho da Dona Ivone Pereira é fantástica com relação a isso. Pela assistência espiritual também de espíritos de luz que a assistiam, a respeitavam a sua dor e utilizavam aquele veículo mediúnico para trazer um trabalho que nos inspira, um trabalho que nos consola, como é a literatura de Ivone do Amaral Pereira. Porque hoje, meus irmãos, depois de Jesus,
nós somos convidados, depois das bem-aventuranças de Jesus, depois que Jesus falou daquelas 12 bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados e por aí vamos, o vitorioso no mundo de hoje é quem tem a coragem de ser uma criatura ética. O vitorioso depois de Jesus, a vitória, é quem tem condições de ser um espírito melhor, de ser mais ético, de ter coragem de ser ético neste mundo. O vitorioso no mundo de hoje é quem desperta para a vida. E que bom, graças a Ti, Jesus, que essas condições aparecem, porque nesta vida, nessa oportunidade encarnatória, neste século, nós temos as condições de vencermos isso com dignidade, de acalmarmos essas dores morais. Com os avanços da ciência, com os avanços da ciência espírita, da ciência médica, da ciência psicológica e por aí vamos. Com tudo isso, nesta oportunidade, nós temos condições de olharmos esse mundo e vermos, bem, agora eu posso enfrentar isto. Se temos um familiar, se nós estamos nessa condição, se você está nessa condição, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é como se no passado nós, espíritos, vivíamos com uma vela. E aquela vela iluminava a nossa volta, a nossa casa mental, e não olhávamos as coisas bagunçadas, a parede que lá estava daquele jeito rachada, muitas vezes mofada. Não nos incomodava porque aquela nossa luz do discernimento ela era pequena, era o brilho de uma vela. Se hoje nós temos essa dor moral, é porque nós temos uma luz conosco. É sinal que o espírito tem mais claridade e pode vencer. Tanto que hoje nós temos essa luz dentro de nós, da nossa estrutura, da nossa psique, e agora nos incomoda. Nos incomoda com esta luminosidade a parede rachada dentro da nossa estrutura emocional. Nos incomoda a parede mofada, aquelas gavetas, aquele armário desarrumado, aquela casa desarrumada, porque nós temos agora uma luz maior. É um sinal. Então, se temos essa dor, pensemos, porque estamos mais iluminados, porque estamos mais incomodados, porque agora nós estamos enxergando. E se nós estamos enxergando, é porque estamos mais despertos. Se estamos despertos, enxergamos um mundo diferente. Podemos, com o auxílio de Deus, porque ninguém está sozinho. Sempre Deus está conosco e Deus encaminha aqueles amigos, aqueles familiares que nos auxiliem nesta caminhada. Nós poderemos vencer com toda certeza até chegarmos no momento do desenlace natural, normal, de todos os espíritos aqui na Terra, cada um no seu tempo, cada um na sua hora, que não sabemos quando será, mas Deus sabe. E ao chegarmos no plano espiritual, poderemos ver que fizemos aquilo de vida, de amor, de viver um amor ao próximo, que Jesus nos incita, que Jesus nos convida. Porque era isso que Jesus dizia: faze isso e viverás. Faça isso e conseguirás a vida plena. Porque a vida é isto. Não é a felicidade pueril, não é a felicidade artificial que muitas vezes pode parecer numa rede social, numa conversa. Não é isso. Mas é a vida como ela é no sentido verdadeiro, naquele sentido que Jesus nos ensina a viver. Um espírito que venceu a pobreza, que vem nas suas dificuldades, na manjedoura, na perseguição, no amor, numa vida simples, humilde, filho de um carpinteiro, de uma mãe dona de casa, perseguido, mas que nos mostra que a vida é para isto, é para vivermos nas condições que nós a recebemos. Essas condições que nós recebemos, elas estão de acordo
com aquilo que nós podemos viver. Senão nós não teríamos recebido nessa condição. Porque Deus é Pai, é amor, é misericórdia, é auxílio. Está sempre conosco. Um grande abraço. Nossa gratidão por participarmos desse Setembro Amarelo, nessa casa que é um portal de luz, como é, Portal da Luz, que nós temos um grande carinho pelos anos de convivência, de aprendizado, de oportunidade de trabalhos. Fiquemos com Deus. Muita paz para todos. Obrigado.